Paris é a cidade dos sonhos de um enorme número de pessoas, talvez a primeira cidade que vem à mente de quem nunca viajou para o exterior. E além disso, é sede das Olimpíadas de Verão deste ano e por isso, inspirado em um vídeo muito elogiado aqui do canal, o 10 coisas para você não fazer em Lisboa, eu resolvi fazer um do mesmo tipo sobre a Cidade de Luz. Ao contrário de Lisboa, eu nunca morei em Paris, mas já visitei a capital francesa várias vezes, além de vários outros lugares da França e, mais importante do que isso, eu tenho amigos franceses e parisienses que eu confirmaram as impressões que eu tenho sobre essa cidade ou me deram do ponto de vista deles, franceses e locais, as suas próprias impressões e dicas sobre o tema do vídeo de hoje, que é o que não fazer em Paris. E se você é como eu e gosta de fazer aquelas viagens em que você experimenta um pouco das cidades do ponto de vista de um local, eu vou deixar algumas dicas no final do vídeo sobre restaurantes, bares, onde comer o melhor croissant, etc. fora do roteiro turístico tradicional. Então, como se diz em francês, on y va, ou vamos lá. E a primeira é não faça refeições nas proximidades dos principais pontos turísticos, como a Torre Eiffel. É uma lógica muito parecida com o que eu digo no vídeo de Lisboa sobre a Rua Augusta. Esses lugares, normalmente esses restaurantes que estão ali bem na boca do gol, eles investem e eles gastam com aluguel e com tudo mais, focando justamente nisso, estar no melhor ponto da cidade, para ter sempre, em qualquer época, o máximo de turistas possíveis passando por lá. Então os restaurantes que escolhem esse lugar normalmente não estão preocupados se você vai gostar ou não, porque eles sabem que é muito improvável que mesmo gostando, você volte lá. O foco deles, portanto, é rotatividade, não é atendimento, não é qualidade da comida, por isso eu recomendo que você não coma nesses lugares. Há exceções, sempre há exceções, mas a regra, pode acreditar, é essa, e não só em Paris. Ande 10 minutinhos para fora daquele centrinho super turístico que provavelmente você vai começar a ver mais opções muito melhores do que as que tinha ali na boca do gol. Alguns detalhes que podem chamar sua atenção até positivamente e que são negativos é, por exemplo, você ter um cardápio em 10, 15, 20 línguas ou cheio de fotos da comida. Eu sei, te ajuda muito, principalmente se você não falar francês, mas a tendência é que não seja lá o melhor restaurante. Afinal de contas, na sua cidade aí, quando você vai naquele seu restaurante preferido, você encontra um cardápio dessa forma? Provavelmente não. Talvez até fotos sim, mas 20 idiomas é muito improvável. E se você continua preocupado com a língua, use o seu celular, baixe o app do Google Tradutor, aponte para o cardápio, coloque para traduzir, que rapidamente você vai ver o cardápio na sua língua. Não é lá a melhor tradução, mas vai te ajudar muito a entender. Mas eu vou falar mais disso num vídeo que vocês estão pedindo bastante sobre como eu uso o Google para praticamente tudo nas minhas viagens. Já está no forninho, então se inscreve no canal aí para você não perder esse vídeo que vai sair muito em breve. E vamos à segunda coisa para não fazer em Paris. A segunda coisa para não fazer em Paris tem a ver até com essa parte final da primeira, e é não vá a qualquer padaria em busca de um croissant ou a qualquer patisserie em busca de doces sem observar alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles é, na França há duas comidas que são deuses, normalmente elas estão misturadas, que é o croissant e a manteiga. O croissant é basicamente um monte de manteiga transformado em massa, essa é a verdade. E lá é o paraíso para você que gosta de um croissant, um verdadeiro croissant. E aí eu vejo muitas pessoas que vão, encontram às vezes padarias bonitas e tal, e entram sem prestar atenção a um detalhe, que pode ajudar você a escolher o melhor lugar para tomar seu pequeno almoço, ou petit déjeuner, ou café da manhã, que é escolher uma boulangerie. A boulangerie também é uma padaria, mas ela é a garantia de que aquele padeiro, digamos assim, é muito mais profissionalizado e tende a ser muito melhor do que aqui não pode se chamar de boulangerie, já que para você ter na França uma empresa que se chame boulangerie, você tem que seguir diversas regras. Uma delas é preparar os pães que são servidos lá, inclusive o croissant, do início ao fim dentro da loja. Todos os passos têm que acontecer dentro da loja. Então escolher uma boulangerie ao invés de qualquer tipo de padaria que não tem esse nome já vai te ajudar a levantar um pouco a qualidade do que você está procurando. E as grandes redes como Brioche Dorée, Pau, La Croissanterie, essas tendem a te entregar a mesma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Então se você está na França, por que não procurar algo melhor e mais artesanal? Afinal de contas, você já viajou até a França, não foi para comer um croissant congelado. Assim como você não vai a Minas Gerais para comer um pão de queijo congelado da Forno de Minas. Assim eu espero pelo menos.
Mas se você não tem ideia de onde encontrar isso, também no final do vídeo, nas dicas que eu prometi dos locais, eu vou dar alguns lugares que você pode achar um verdadeiro croissant. A terceira e talvez a mais polêmica, não, acho que mais pra frente tem uma mais polêmica. Não se prenda ao Museu do Louvre, muito menos a Mona Lisa. Mas de início, não me leve a mal. O Museu do Louvre é sim um dos mais incríveis do mundo, um dos mais incríveis que eu, inclusive, já visitei. Essa não é a questão. A questão que você tem que responder, e nem eu, e nem mais ninguém que vai viajar com você pode responder por você, é se você realmente tem interesse profundo nas coisas que você vai encontrar no Louvre. Ou seja, você está indo por seu interesse autêntico ou porque alguém disse que você tem que ir. É justo que você seja um amante de bistrô, de parques, de vinho, de cafeterias parisienses, você sonhe tomar um café assistindo as pessoas passar ali na beira do Rio Sena e você gaste 2 dos seus 7, 10, 15, talvez até menos dias de viagem dentro do Museu do Louvre sem apreciar tudo que está lá dentro? Ou seria melhor você, por exemplo, fazer um piquenique em um dos parques de Paris? Depende muito de pessoa e eu acho que você não deveria ficar preso ao Louvre, que é muito interessante, mas na minha opinião, por exemplo, não foi o museu que mais me chamou a atenção em Paris. Eu me senti mais feliz de visitar o Museu d'Orsay e o Museu Rodin. Então, é essa reflexão que eu peço para você fazer antes de gastar 2 dias ou pelo menos um dia inteiro da sua viagem no Museu do Louvre. Se você vai passar vários dias na cidade, daí sim eu recomendo que pelo menos um dia você vá no Louvre e enfrente essa guerra para ver a Mona Lisa de longe. Com sorte e muita atitude você pode conseguir chegar um pouco mais perto, mas até a proteção em volta da Mona Lisa já te deixa a muita distância de um quadro que é pequeno. Então, pense nisso antes de gastar 1 ou 2 dias inteiros da sua viagem, além de dinheiro, porque ele é caro, lá no Museu do Louvre. Uma outra dica que eu posso dar é para você não focar tanto e às vezes até gastar muito para se hospedar nos pontos turísticos ou do lado dos pontos turísticos. Em primeiro lugar, de forma muito objetiva, porque o sistema de metrô de Paris é muito bom, te leva para quase qualquer lugar da cidade. Esse é o primeiro. Mas mais do que isso, muitos desses pontos turísticos vão ter os piores restaurantes, os restaurantes mais cheios, os restaurantes mais caros, muito vendedor ambulante, muita gente incomodando, talvez a maior quantidade de golpes e de pickpockets, ou seja, batedor de carteira, de toda a região, quando tiver toda essa estrutura que às vezes, a depender de que monumento, de que ponto turístico a gente está a falar, você não vai ter nem essa infraestrutura boa nos arredores do seu hotel, por exemplo. E mais do que isso, não foque só em visitar os pontos turísticos. Claro que, principalmente se for a sua primeira vez, é muito recomendado que você visite a Torre Eiffel, a Sacré-Cœur, lá em Montmartre, que você visite o Museu do Louvre, com as condições que eu mencionei no tópico anterior, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées, enfim, todos os lugares que muita gente sonha em conhecer, principalmente quando está fazendo a viagem pela primeira vez. Mas não se prenda a eles e não fique naquele desespero de ter que ver todos em uma única viagem. Paris é uma cidade que recebe sozinha, só a cidade de Paris, quase 5 vezes mais turistas estrangeiros do que o Brasil inteiro em um ano. Para cada habitante de Paris existem 22 turistas, mais ou menos. E o que é que isso significa? Muitos desses locais super turísticos vão ser lotados de gente, vão ser caros, vão perder um pouco da sua personalidade histórica, inclusive, vão ter atendentes mal educados, impacientes, até porque lidar com turista não é fácil. E mesmo que você ache isso tudo bonito, mesmo assim, ainda assim pode ficar aquela sensação de que Paris não é aquela coisa tão romântica que você imaginou. Talvez você pode ser até mais uma pessoa a sofrer com a síndrome de Paris. Por isso, eu repito, se permita a andar bastante, a escapar um pouco dessas zonas turísticas, a sair nem que seja para algumas ruas ao lado, para um quarteirão mais adiante, para passar por uma região mais residencial, com cafés mais locais, porque é nessas ruas, é nessas experiências que está o verdadeiro romantismo e a verdadeira beleza de Paris. A quinta dica, eu também já falei em outros vídeos sobre a França e é: não chegue em lugar nenhum falando inglês. Eu expliquei melhor isso nos vídeos de Bordeaux e Lyon, mas um dos motivos que muita gente chega da França dizendo que os franceses são muito mal educados e que fingem não saber falar inglês mesmo sabendo, é porque as pessoas, no primeiro momento da interação social, já chegam falando inglês. Então dão bom dia em inglês, falam oi em inglês e ignoram que a pessoa, inclusive, é nativa da França e pode não necessariamente falar o inglês. Os franceses são pessoas muito orgulhosas do seu país e não importando se você acha isso bom ou ruim, é um fato. Logo,
Se você começar uma conversa com um bonjour, ça va, e depois perguntar um parlez-vous l'anglais, que é se você sabe falar o inglês, às vezes você já vai receber a resposta em inglês de forma educada e até simpática, ao invés de ser ignorado, como pode acontecer se você chegar falando o inglês diretamente, sem nem tentar arriscar falar a língua local. Então, aprenda algumas palavrinhas em francês que vai ajudar. E como você vai ver na próxima dica, um bonjour já vai ajudar bastante. E eu digo isso porque a dica número 6 é nunca esqueça de dizer bonjour antes de qualquer interação social. Nunca. Eu já disse que é pra dizer nunca. E o que eu posso dizer com a minha experiência com franceses é que a ausência do bonjour talvez seja um dos atos mais rudes que uma pessoa pode praticar com eles. Já a dica número 7 é não esqueça de vigiar seus arredores. E isso por variados motivos. Um deles é o pickpocket, são os batedores de carteira que têm várias estratégias para pegar sua carteira sem que você nem sonhe que isso aconteceu e só vai perceber quando chegar no restaurante, no bar, etc. Então, vale a pena você observar o que está acontecendo no seu entorno, em especial, por exemplo, no transporte público, no metrô. Eu, particularmente, quando estou no metrô ou até andando na cidade, eu coloco minhas mãos sempre nos bolsos em que eu tenho alguma coisa, por exemplo, um celular ou carteira. Afinal de contas, se minha mão está lá dentro do bolso, por cima do meu celular, é muito difícil que um pickpocket consiga colocar a mão dele dentro do meu bolso, com a minha mão, pegar o celular sem eu sentir. Isso dá uma reduzida no risco. A próxima dica também é meio simples até, que é não vá para os restaurantes de Paris com pressa. Isso por uma característica muito presente nos franceses, que é o fato de que eles amam o slow food. Então, pressa para ser atendido por um garçom, chegar num restaurante dizendo que você precisa acabar toda a refeição em 1 hora, pode funcionar, pode, mas é muito provável que não funcione. Além disso, o horário de fechamento dos restaurantes é o horário que eles fecham o restaurante e não o horário de entrada do último cliente. Então é muito comum que você chegue, por exemplo, se o restaurante fecha às 19, você chega às 18h45, às 18h50 e já te avisem que não estão aceitando mais ninguém ou que a cozinha já fechou e que no máximo você tem 10 minutos para tomar um drink. Isso se deixarem você entrar. E o outro ponto é reserve. Reserva é uma coisa importantíssima em qualquer lugar da Europa, em especial nessas cidades mais visitadas. Ah, mas eu não quero planejar toda a viagem, eu vou para um ponto turístico e depois eu não sei onde eu vou almoçar. Não importa. Você decidiu 11 horas que vai almoçar num determinado lugar às 12, entra no Instagram, acha o restaurante, acha o site, faz a reserva. Ou entra no aplicativo como o TheFork, que tem vários restaurantes ali que você faz a reserva facilmente, faz a reserva. Eu já fiz reserva no metrô, indo para o restaurante, meia hora antes. Cheguei lá, a reserva estava pronta, fui atendido rapidamente e com reserva é muito mais fácil que não te neguem um lugar, não te deixem a esperar e ainda que você seja melhor e mais rapidamente atendido. E agora sim, vamos para a parte polêmica. Não pegue a fila de subida para a Torre Eiffel. Na minha opinião particular, eu sei que é bem particular, eu nem subiria na Torre Eiffel. Para mim simplesmente não vale a fila, todo o processo de hoje em dia tem muito detector de metal, tem muita coisa. Mas se você sonha com isso e vai fazer, a dica que eu posso te dar é chegar pelo menos meia hora antes da abertura, já vai ter uma filinha, mas vai ser muito menor. Tentar escolher as escadas e não o elevador. Ou se você só quer subir um pouco para sentir a estrutura por dentro ali da Torre Eiffel, tem um restaurante que, se eu não me engano, fica no 2º andar, você pode reservar. E aí você vai ter essa experiência por um elevador exclusivo do restaurante, que vai ser mais rápido. Mas é bom checar o preço. Mas por que eu não recomendo, inclusive, que você suba a Torre Eiffel? Por um motivo muito simples. Normalmente as pessoas sobem a Torre Eiffel imaginando ter uma vista espetacular de Paris. Você vai ter, vai ser lá do alto. Mas tem uma coisa muito importante que vai faltar nessa vista. Sabe qual é ela? A própria Torre Eiffel. Afinal, você está nela. O que me leva, inclusive, à última dica. Não tente atravessar a rotatória, a rotunda que tem no entorno do Arco do Triunfo. Mas não deixe de visitar o Arco do Triunfo. Explico. Você não precisa correr risco de vida tentando atravessar aquela rotatória insana que tem no entorno do Arco do Triunfo, como eu já vi muita gente tentando fazer, porque existem passarelas subterrâneas que te dão uma passagem tranquila de uma ponta,
qualquer que seja a ponta que você esteja, por exemplo, do final da Champs-Élysées, para a ilhazinha que fica o Arco do Triunfo, sem você ter que atravessar pela rua. Muita gente não sabe disso, então fica aí essa dica. E eu recomendo que você passe lá e visite e suba no Arco do Triunfo por um outro motivo, meio que o oposto do que eu falei em relação à Torre Eiffel. De lá, você vai ter uma bela vista de Paris, com um detalhe importante, que você verá a Torre Eiffel nessa bela vista de Paris. E agora vamos lá às dicas locais do que fazer, onde comer aquelas coisinhas características francesas nos lugares que os locais mais recomendam, ao invés de em grandes redes ou em lugares que são verdadeiras furadas, que cobram muito e entregam pouco. Mas vamos lá, objetivamente, o que comer e onde comer para experienciar esses quitutes franceses tão famosos. Para comer um belo croissant eu deixo 2 lugares, a Boulangerie Baptiste Batignolles e o Mamiche. São 2 boulangeries que ganharam prêmios, inclusive, de melhor croissant, e mais do que isso, em que os chefes são premiados por terem trabalhado pelo croissant. Para comer os clássicos docinhos franceses, inclusive os macarrons, eu recomendo o Le Jardin Sucré, uma loja bem interessante que eu particularmente já provei e achei muito melhor do que a La Douai. E eu indico de coração, porque é a minha sobremesa hoje em dia, eu não vou dizer preferida, mas é uma das minhas preferidas, que é o crème brûlée, num restaurante chamado O Petit Riche. Eu vou deixar o endereço de todos esses restaurantes aí na descrição. O Petit Riche é um restaurante muito bom e que pra mim tem o melhor crème brûlée que eu já comi. E se você quer conhecer um bistrozinho tipicamente francês, não muito longe das zonas turísticas, eu recomendo o Au Port du Salut. É um restaurante pequeno, então reserve. Tem no TheFork, vou deixar até um link do TheFork para vocês ganharem aí, acho que, enfim, tem um valorzinho que eu ganho e vocês ganham se você usar o link. Reservem, mas ele é um restaurante pequenininho, com excelente comida, uma carta de vinhos pequenos, mas muito boa, e uma música ao vivo também ali num piano que fica bem no meio do restaurante mesmo, bem charmoso, e que eu acho que vocês vão gostar dessa experiência, vão achar ela bem parisiense. E agora, por fim, eu vou deixar uma outra dica, que é você assistir o vídeo sobre a cidade gastronômica da França, que não é Paris, é essa daqui. Ou se você ainda não assistiu 10 coisas para não fazer em Lisboa, eu vou deixar aqui também. E se você não quer ver nenhum dos dois, eu sugiro que você veja a nossa playlist sobre a França, que tem várias cidades e vários lugares incríveis da França, como os Alpes, por exemplo, para você visitar.